O ambiente familiar, quando uma pessoa está doente, todas vão ficar doentes. Por quê? Porque vocês estão no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, bebendo as mesmas coisas. Então, quando um fica, o outro acaba ficando. É muito comum a gente ver isso, os alunos falando que a minha mãe tinha diabetes, que a minha mãe tinha autoimune, que a minha mãe tinha depressão e tinha isso e tinha aquilo. Aí eu pergunto, você come a mesma coisa que a sua mãe comia? Você não faz exercício físico como a sua mãe não fazia? Você bebe o que a sua mãe bebia? Né? Você vai ver que a pessoa ela tem a mesma tendência, a mesma vontade, a mesmo hábito, né? Ah, não, mas eu faço isso, minha mãe não fazia. Mas a gente faz muita coisa igual. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu ia, né, comer na minha mãe. Meu Deus do céu, eu adorava arroz e feijão. Eu amava, de paixão, arroz e feijão. Aliás, quem é que não gosta de arroz e feijão? Muito difícil alguém não gostar de arroz e feijão. Eu gosto de arroz e feijão. Hoje eu não como mais como antes, claro. Mas eu comia muito arroz e feijão. Porque se eu comer muito arroz e feijão, eu vou engordar, né, gente? Ninguém quer engordar. A gente quer ficar magrinha, bem, né? Mas falando de mim, eu realmente gostava muito de arroz e feijão. Minha mãe sempre fazia arroz e feijão pra mim, né? Só que a minha mãe, ela tinha problemas, né, de saúde muito importantes, inclusive neurológicos. E eu falei, meu Deus do céu, mas por que a minha mãe tá com esse problema neurológico, né? O que aconteceu? E aí, na época, quando eu comia lá, e a minha mãe fazia, pra mim era normal aquilo. A minha mãe colocava bastante óleo, colocava bastante alho, fritava o alho, deixava o alho pretinho, sabe pretinho, assim, fritinho. Aí colocava arroz, ficava fritando aquele arroz, fritando. Aí colocava água, deixava ferver naquela panela de alumínio maravilhosa que ela tinha, né? Bem areadinha, né? Pelo bombril, assim, bem areada. E aí a gente comia aquilo. E cada vez que passava o tempo, eu ficava assim, mas puxa vida, como é gostoso. Aí eu comecei a ver minha mãe doente e também me vi doente. Passaram-se os anos, né? Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí eu fui atrás. Aí eu descobri que aquele jeito que a minha mãe fazia, definitivamente, ela ficava doente e me deixava doente também. Então veja, muitas vezes os nossos pais, a nossa família, a gente faz as coisas como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se fosse o alimento que faz um bem danado. Mas gente, a gente não sabe, eu só fui descobrir depois que eu estudei, gente. Foi estudando que eu descobri que definitivamente a minha mãe, por que a minha mãe ficou doente? Porque eu ficava doente. Então, conhecimento muda tudo. Então, se você faz o que a sua família fazia, você vai ficar doente e a sua família vai estar também.